Eu quero falar com você hoje a respeito dos 3 vestir que a palavra nos ensina. Primeiro eu gostaria de contextualizar você. Uma das coisas que acontece lá no Éden, e nós já falamos isso daqui quando estávamos ensinando sobre ceia, é que quando o homem peca, a primeira coisa que ele percebe, pastora Gi, pós-queda, é que ele estava nu. Lembram disso? Tanto que ele se esconde do Senhor. E quando Deus chega, cadê você, Adão? Ele diz assim: Senhor, eu estou nu. Aí Deus fala para ele: mas você sempre esteve nu. O que te fez ter consciência dessa nudez? Porque essa nudez não era só uma nudez de veste, porque na verdade não vestia veste. Alguns estudiosos acreditam, alguns rabinos acreditam que na verdade a glória do próprio Deus vestia Adão e Eva, os cobria. Talvez Paulo ratifique isso em Romanos 3:23, quando ele diz que todos pecaram e separados estão da glória. Então era uma presença que os vestia, para que ele pudesse estar na presença do Senhor. Era uma glória que vestia, que permitia, Claudinho, que o homem ficasse na presença do Senhor. Então, esse sentimento que a gente tem de inadequação, quando nos falta a veste adequada para o ambiente, na verdade é um resquício de um sentimento eterno. Quando nós pecamos, quantas vezes as pessoas... Gente, se tiver alguém no fundo lá, vai algum diácono lá, estou sentindo falta de pessoas aqui, não quero ninguém lá no fundo. Quando nós pecamos, preste atenção, quando estamos perto do Senhor e pecamos, percebemos que a primeira coisa que a gente faz é se distanciar, sim ou não? Como estamos fora da vontade de Deus, nós não queremos, né, pastora Helena, orar. A primeira coisa que acontece, Renata, o que é? Você se distancia, sim ou não? Você não quer, Claudinho, orar, você não quer estar na igreja. Nada contra os irmãozinhos que estão lá no fundo, tá? Amém? Mas sabe o que acontece depois de 18 anos de ministério que eu percebo? Que muitas vezes as pessoas, quando elas vão se esfriando, elas vão sentando nas cadeiras para trás. Não estou falando que todos que estão, pelo amor de Deus, não é nada disso. Eu estou falando para você que é um processo que eu percebo que parece que a pessoa, a interessada, ela quer estar mais perto. E quando acontece alguma coisa, eu vou me desinteressando, eu vou me afastando. Tanto que é uma postura nossa, quando você não quer demonstrar que você está atento, que você está muito interessado, a primeira coisa, sabe aquela história? Vai seguindo Jesus de longe, vai fazendo as coisas de longe. Quando você chega num ambiente, mas você não quer ser notado, ou você quer demonstrar que você está, mas você não está muito. Aí a gente vai e senta lá atrás, e tipo assim, ó, estou aqui, mas pertinho para sair também, tá? Eu estou, mas não estou. Porque que é diferente. Eu não sei quantos aqui já foram em show, e o lugar mais disputado é perto porque as pessoas querem estar na onde? Elas querem vivenciar aquela experiência, querem estarem perto do seu ídolo, elas querem, quanto mais perto melhor. Tem uns que falam assim, eu quero sentir o guspe.
a unção da pessoa, né? O pastor Nato tem isso. A Marli fica na fila quantas horas for preciso. Mas isso denota uma coisa: interesse, desejo, quer mais. E muitas vezes essa postura que nós temos de buscar os lugares, ela pode ter dois viés. Ela pode ter o viés do desinteresse ou da falsa humildade. Quero ficar aqui, não preciso estar na frente. Mas não é disso que eu estou tratando. Por quê? E aí também tem uma outra fase. Qual que é a fase? É a fase de quando o nosso pecado é descoberto, o nosso erro é descoberto. O que vem sobre nós quando o nosso erro é descoberto? Quando aquilo que eu sei que eu estou fazendo errado, que eu não deveria fazer, e de repente ele se torna público, ou para uma família, ou para uma pessoa, ou ele se torna público para muita gente. Qual que é o primeiro sentimento que vem? Vergonha. E aí não tem nada a ver com veste, mas você se sente nu. Fui descoberto, ou estou descoberto. Porque é isso que o pecado faz, ele traz vergonha, sentimento de inadequação. Eu não sei se você já chegou em algum ambiente que você está com uma veste e você percebe que não era a veste adequada para o ambiente. Alguém já teve assim? Eu já tive essa experiência. É horrível, dá vontade da gente, né, ir embora. Por quê? Porque você não está adequado com a sua veste para aquele momento. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Me ajuda a pregar. Irmão, eu só peço para você falar sim ou não. Dá para a gente, né? Pelo amor de Deus. Tem uma igreja viva comigo aqui, amém? Tem uns mortos por meio. Mas está tudo certo, vai ressuscitar o Lázaro. Então preste atenção. Por muito tempo, pastor Ezequiel, eu tive um sonho. De repente a resposta para alguém aqui que não entendeu. Eu sonhava, Maurício, que eu lembro que eu até compartilhei com alguns líderes assim, foi por muitos anos isso. Eu sonhava que eu estava num local que eu precisava de ministrar. Geralmente sempre era. Eu lembro um dia que eu estava numa igreja, que eu não lembro qual igreja que era. Era uma igreja muito grande, e eu ouvi o barulho do louvor, e eu sabia que eu estava ali para ministrar. Só que quando eu olhava para mim, eu estava sem calça. Que horrível, né, irmão? Não imagina não, só fica no texto. E eu estava sem calça. Mas eu pegava a calça na mão, Jéssica, e eu colocava a calça, mas eu não conseguia vestir a calça. E as pessoas esperando, mas aí mas que dificuldade, mas eu não conseguia subir a calça, eu não conseguia vestir a calça, e quando não era calça era camisa, quando não era camisa era blazer, mas sempre faltava alguma coisa na minha vestimenta que me impedia de fazer o que eu precisava fazer. E aí um dia, conversando com um profeta, ele me disse, falou assim, é que você ainda está inadequado para realizar aquilo que Deus espera que você faça. Falta santidade e pureza na sua vida. Foi assim, ó, puf, na lata. E eu tive esse sonho por muito tempo. Então por muito tempo eu estive inadequado. Vocês dão licença para mim tirar meu sapato, irmão? Marli, depois você faz eu dar esse sapato para alguém, porque ele me machuca toda vez e eu não sei porque eu ponho. Ontem nós tivemos
lá na Missão Encorajamento, que eu precisava de levar os pastores sênior, que cuida de igreja, e mais 3 representantes de ministério, do que eles liberaram lá. E eu aprendi uma coisa assim que me marcou muito. O nosso maior problema é que nós queremos realizar uma missão sem adequação. Porque toda missão, pastora Gi, você precisa ser adequado para ela. Vou dar um exemplo. Nenhum soldado que está no exército, ele chega no exército sem ser treinado. E o treinamento de qualquer soldado, eu tenho aqui militar comigo, é fácil? É gostoso? O problema é que a gente quer realizar uma missão, André, sem ser adequado, sem ser treinado para receber a veste que você precisa para tal. No caso da salvação, alguém conquistou essa veste para nós, um inocente conquistou lá no Éden. Lembra então quando ele vem a questão da vergonha, ele está nu, o que Deus faz? Ele mata um animal, a Bíblia não diz qual animal, provavelmente um cordeiro, para seguir o padrão. Mas ele mata um animal, certo, pastora Lisa? Então, a vida de uma pessoa, alguém paga o preço para que a veste seja alcançada. E aí, da pele do animal, o sangue é derramado da pele do animal, ele veste quem? Adão e Eva. A partir de Adão e Eva para quê? Para que Adão pudesse se relacionar, para que Adão conseguisse viver. Então a primeira veste que nós temos é a veste do quê? Da salvação. Deixa eu te mostrar uma coisa. Coloca aí para mim rapidamente Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, 10. Transbordando de alegria em Yahvé, o Senhor, a minha alma se regozija no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes e me cobriu com o manto Uau! Ele me vestiu com vestes de salvação, que um manto de justiça. Então agora, por causa de Jesus e da obra dele, a primeira veste, o primeiro vestido é o de salvação. Eu faço alguma coisa por ela? Não. Eu a mereço? Não. Não, nada disso. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de obras, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie, é presente de Deus, é pela graça que eu sou salvo. E quando que é que eu recebo essa veste? Quando eu nasço de novo, quando o novo nascimento, Jesus chega em João 3 e fala para Nicodemos, vos é necessário? E qual que é essa vestimenta? É a veste de salvação. E qual que é, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, de repente você está aqui, e você precisa entender uma coisa. O problema da igreja evangélica hoje, é que, muitas vezes os pastores e a liderança, eles estão preocupados em encher templo, mas eles não estão preocupados em saber se as pessoas realmente tiveram encontro com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, a primeira obra, o primeiro sintoma, o primeiro sinal que você sabe que você entregou a sua vida para Jesus, é se algum dia você sentiu vergonha dos seus pecados. Aquela pessoa que diz assim, você tem um momento, você fala assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo comigo? Eu sou pecador, eu necessito de salvação, eu necessito de Jesus. Aonde eu paro de olhar para as pessoas e olho para mim, aonde eu paro de culpar minha mãe, meu pai, meu namorado, minha namorada, meu noivo, minha noiva, minha mulher, minha esposa, meu filho, eu paro com tudo isso e olho para mim e digo assim, eu estou inadequado, eu sinto vergonha do que eu faço. Pastor, mas eu não faço de nada. Mas quando você encontra Jesus, você vai perceber que esse não fazer nada, ainda assim eu sou um pecador, porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, Davi disse isso.
Então, quando não há esse sentimento, esse reconhecimento, eu estou nu. Eu estou nu em pecado, eu estou nu como homem, eu estou falhando, eu preciso de justiça. Eu me sinto impuro, eu me sinto sujo, eu me sinto nu diante de Deus. Aí eu preciso da salvação. Você sabe por que as pessoas não querem Jesus? Elas não querem ser salvas, porque elas não se sentem perdidas. Quem que vai querer ser salvo se não se sente perdido? Quem que pede ajuda para ser salvo se não se sente perdido? Meu irmão, minha irmã, sabe, eu tenho pedido a Deus discernimento, mas eu não tenho gostado do que Deus tem me dado. Eu vou repetir, eu vou tentar te explicar. Eu tenho pedido discernimento, mas não tenho gostado do que Deus tem me dado. Quem já experimentou isso, pediu uma coisa para Deus, depois falou assim, rapaz, eu acho que eu não devia ter pedido isso não. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu olho para as pessoas e eu sei que elas estão distantes de Deus. Eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei o que elas estão fazendo, mas eu sei que elas estão distantes de Deus. E o meu coração se angustia. E aí eu fui perguntar para Deus, porque por causa desse meu jeito chato, ruim e humano de querer resolver tudo. Quem tem mania de querer resolver tudo? Não deixar nada para amanhã? Então, irmão, está errado. Tem muita coisa que nós precisamos de entender, que Deus é soberano. E aí Deus ministrou algo no meu coração. Sabe o que ele disse, Isabela? Isabela Corbinho. Ele disse assim, você tem que aprender comigo. Ele falou, eu sei de tudo e não fico me intrometendo sempre na vida das pessoas. Eu permito que muitas vezes elas caminham longe de mim, mesmo chorando, mesmo angustiado, mesmo clamando com gemidos inexprimíveis. Eu falei, meu Deus, o Senhor precisa me ensinar isso. Continuar amando as pessoas, mesmo sabendo que elas estão distantes. Continuar. E aí eu fiz uma aliança com Deus. Toda vez que eu olhar para as pessoas e eu lembrar delas, eu sentir esse sentimento, eu vou orar, Deus cuida delas. Porque eu não posso fazer. E eu descobri que eu não posso fazer nada mesmo, por ninguém. O que eu posso é orar. O que eu posso é pedir, o que eu posso é clamar. O que eu posso é fazer o que Jesus faz, interceder. É por isso que muitas vezes nós vemos as pessoas, elas não mudam no seu comportamento. Você vai falar assim para mim, esposa, mas esse marido não muda mesmo, irmã, e não vai mudar. Por quê? Porque ele não tem condição de mudar. Quem pode mudá-lo é Deus. O que você pode fazer, e você vai ajudar muito, se você entrar em oração e dizer assim, eu não abro mão do meu marido, eu não abro mão do meu casamento, e o Senhor vai transformar a vida dele. E a mesma coisa para a esposa. E olha, que depois nós vamos ver uma outra vestimenta, porque agora é só a vestimenta da salvação. Você está aqui comigo, meu irmão, amém? Então, irmão, enquanto eu prego para você, de verdade, você sabia que o Espírito Santo ele vai mostrando algumas pessoas assim, como se fossem flash? Meu irmão, eu olho para você, eu sei que teu coração está distante. Pastor, você sabe o que eu fiz? Não, irmão, não sei o que você fez, mas eu já estive nesse lugar. Porque a gente carrega uma frieza no olhar, a gente carrega uma frieza no se comportar. Mas o Senhor vai te pegar nessa manhã, em nome de Jesus. E se você for essa pessoa, fala assim, Deus, fala comigo. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos prontos a receber, mas deixa eu te dizer, o Evangelho não é receber, o Evangelho é morrer. Lembra que eu ensinei vocês há um tempo atrás? O homem comum, ele nasce, cresce e morre. Isso é a humanidade, mas espiritualmente o homem morre, nasce e depois cresce. Sabe que muitas vezes o desejo do meu coração é, se eu pudesse, abrir a cabeça e falar assim, acorda. Vamos responder isso junto. O caminho que você está trilhando é um caminho de morte, o caminho que você está trilhando vai ser um caminho de vergonha, porque lá na frente Satanás vai deixar você nu, vai te despir. Não tem como, porque o salário do pecado é João 6:23.
Romanos 6:23, obrigado, pastor. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o texto não para aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então deixa eu te dizer, se você está num caminho, que é caminho de morte, para hoje. Eu não sei porque, esse ponto era para me passar rápido, eu não sei porque que eu estou demorando nele. Mas se eu estou demorando nele, é porque o Espírito Santo de Deus quer falar contigo. Ei, para. Você sabe, se você sabe, o pecado nos anestesia, o pecado tira de nós a sensibilidade, é por isso que ele é comparado à lepra. A enfermidade da lepra, ela tira a sensibilidade, ela tira a dor. Ei, se você está errado, está doendo, mas você não está sentindo. Se você está por caminhos que você não devia, ei, está doendo, mas você não está sentindo. É lepra, não tem dor, ela tira a dor, mas a dor vai vir. A morte chega, a vergonha chega, e o Senhor não quer. Você é filha amada, você é filho amado. O plano que Ele tem é de bem, não de mal, diz a palavra do Senhor. Então para hoje. Aquilo que você sabe que é errado, não espere alguém falar para você que é errado. Se você sabe que isso é errado, pastor, mas o que eu tenho que fazer é morrer. Pastor, mas não é fácil, mas quem disse que é fácil morrer? Não pode ser fácil morrer. Atrai o meu coração e o meu coração é tudo que eu mais quero. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Lá do começo. Tu és minha vida. O Senhor está falando com você hoje, por favor. Por favor. És meu abrigo. Eu te imploro essa manhã, por favor. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença, Deixa o Espírito falar contigo. Que seja a sua oração. é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso
Eu quero quebrar nessa manhã, no nome de Jesus, espírito de hereditariedade. Demônio que trabalhou na vida dos pais, dos avós e que está trabalhando agora na vida dos filhos, para levá-los a um lugar de pecado, a um lugar de distanciamento do Senhor. Eu quero repreender você que tem gerado essa vida de distanciamento do Senhor. Eu quero repreender a tua ação agora. Em o nome de Jesus, que seja quebrado. Para a glória do teu nome. Amém. Ei, quero falar com os pais agora. O Espírito Santo falou algo no meu coração. Escute, você precisa ser sensível ao que está acontecendo com seu filho ou sua filha. Não tem quem conhece mais filho do que pai e mãe. E a gente sabe quando tem alguma coisa errada. Quero te falar uma coisa. O mesmo demônio que trabalhou na tua vida quando você estava lá, ó, longe do Senhor, ele está trabalhando na vida dele hoje. Não é maldição hereditária, é espírito familiar que acompanha de geração em geração. E tem pai e mãe que está percebendo que o filho está distante do Senhor e está ignorando isso. É só você olhar para a vida. É só você olhar os desejos, olhar, cuidado com o que estão fazendo. Ah, são adultos, já sabe nada. Sabe nada. Hoje está muito mais difícil para eles do que foi para nós há um tempo atrás. Porque os acessos, a facilidade é muito maior. Essa mercadoria chamada celular tem sido a maldição da geração. E você e eu não conseguimos acompanhar e não conseguimos. Só o Espírito Santo de Deus e uma vida transformada que pode salvá-los. Eu não sei porque que eu estou parando nisso, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E quero falar para você, para que você não caia em vergonha lá na frente. Para que você não caia em vergonha lá na frente. Segunda veste. Você está aqui comigo, meu irmão, amém? Isaías, né? Deixa eu só confirmar mais algumas coisas aqui a respeito das vestes de salvação. Coloca rapidinho para mim no telão aí. Gênesis 3:21, vamos lá. Fez Yahvé Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva e sua mulher. Glória a Deus. Zacarias 3, versículo 3 e 5. Zacarias 3, versículos de 3 a 5, coloca aí para mim. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, lembra que eu falei para você? Estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou ao que estava diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado e te vesti com roupas de grande nobreza. Versículo 5. E acrescentou: ponham-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e vestiram. E o anjo de Yahvé permaneceu ali observando tudo. Ei, escute, essa é uma das, eita glória, Jesus, vou ter que tirar a meia, o inimigo é perigoso. É uma das cenas mais extraordinárias que se revelam, irmão. O que, pastor? De repente abre-se uma janela na eternidade, Kleber. Você que gosta, ama a palavra. E o que acontece? Está lá o sacerdote Josué. Ele está na sala do trono, ele está diante do trono, mas ele está com vestes impuras, vestes de pecado. E o texto, quando você vai ver lá, o Satanás, meu irmão, o Satão, o Gramunhão, o nome que você quiser dar para ele, feio, pode dar, que ele merece. Eu quero te dizer uma coisa, ele está lá apontando. Ele está apontando o pecado, porque ele é o que condena. Ele é o que condena não, ele é o acusador. Ele está lá com o dedo apontando, sabe por quê, meu irmão?
O mesmo Satanás que está ajudando você a caminhar longe do Senhor, fazendo você gerar prazer longe de Deus, cometendo pecado, é ele que vai apontar depois, está vendo? Ó, foi ele que fez, foi ela que fez, ó, eles que fizeram. E aí, ele está lá, Dom Antônio, ele está lá, e aí o texto diz que Deus faz o quê? Deus manda um anjo tirar a veste de pecado e colocar a veste de salvação. Porque para estar na presença do Senhor precisamos de veste de salvação. É uma troca de roupa, irmão. Você fica adequado para estar na presença dEle. E aí depois ele coloca um turbante que fala de purificação. Uau, isso é fantástico. Bora lá para frente. Ezequiel capítulo 16, do versículo 8 a 10, põe aí para mim. Ezequiel 16. Mais tarde, quando passei de novo perto de ti, vi que tinhas alcançado uma idade suficiente para amar. Então gentilmente estendi a minha capa sobre ti e cobri a tua nudez. Uau! Em seguida fiz um juramento e celebrei uma aliança contigo, declara o Senhor Deus, e tu passastes a ser a minha amada. Ei, olha aí, para que eu possa sair desse ambiente de condenação, de acusação, de impureza, eu preciso de uma veste. Helena, eu preciso de veste para mudar o ambiente, eu preciso de adequação. É por isso que muita gente não gosta do ambiente de igreja. Por quê? Porque está inadequado. Não dá, irmão. Muito bem. E quando que nós ganhamos a veste definitiva de salvação? Deixa eu te mostrar uma coisa. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? Deus é tão bom. Deus é maravilhoso, amém? Deixa eu te mostrar uma coisa. Coloca aí para mim Mateus 27, versículo 35, por favor. Mateus 27, 35. E aconteceu que após a sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sorte. Isso aí está falando quando mandaram Jesus para a crucificação, eles pegaram as vestes de Jesus e dividiram entre si, não rasgaram, dividiram. Eu preciso que você entenda isso. Olha para mim. Para que eu fosse coberto com uma vestimenta de salvação, Jesus precisou de ficar nu. Para que eu fosse coberto da minha nudez, alguém teve que ficar nu. Para que a minha vergonha fosse aplacada, alguém teve que passar vergonha. Porque deixa eu te dizer, nós não vamos encontrar nenhum texto explícito falando que Jesus estava nu na cruz, mas ele foi nu para a cruz. Porque era uma prática, Paulão, dos romanos. Sabia disso, pastor Leonardo? Que toda crucificação, uma das penas, pastora Lisa, para que aumentasse a dor da pessoa, era a vergonha pública. Então todos que eram crucificados, eles iam para a cruz nu. Porque não era só a dor física, mas também a dor emocional. Então olha, sabe quando a gente vê aquele paninho nas pinturas que Jesus põe lá na frente da genital dele? Não tinha aquilo. Ele não foi de cuequinha, ele não foi de paninho, ele foi crucificado nu. Fazia parte do processo da vergonha exposta. Agora, olha para mim, de quem que era aquela vergonha? De quem que era aquela vergonha? Isso. É por isso que não faz sentido, Júlia, nós passamos vergonha por causa do pecado hoje. Porque alguém já assumiu a nossa vergonha, Lu.
É por isso que o Espírito Santo, ele é contra isso. Ele vestiu, ou ele se despiu da sua glória, a Bíblia vai dizer, para que eu e você fôssemos vestidos da glória dele. Foi uma troca. É por isso, irmão, que não faz sentido eu ter uma vida de qualquer jeito, uma vida medíocre, uma vida de escassez espiritual, uma vida de pecado, uma vida de qualquer jeito, uma vida que não glorifique, que não exalte o nome dele. Não faz sentido nós vivemos uma vida acima daquilo que Deus tem expectativa. É por isso que nós temos que viver uma vida que glorifique o nome dele. Bora para frente. Qual que é a outra, pastor? A palavra vestir vem do grego endio, que significa vestir-se completamente, assumir uma nova identidade. A ideia do grego, pastora Lisa, é quando naquela época o teatro era muito forte, quando um personagem vestia a roupa do seu personagem, ele se tornava aquilo do qual ele estava representando. A ideia do teatro é exatamente isso. Quando você veste a roupa do personagem, você se torna ele. A ideia aqui é exatamente essa: a vestimenta que Deus nos coloca, nos torna naquilo que Ele está nos vestindo. Não é um adorno, pastor Ezequiel, é uma troca de identidade. Não é, Gabi, como se vestir, vou repetir de novo, como um adorno, como um enfeite. É uma troca de identidade, Gi. Quando Cristo me reveste, quando Cristo me veste de salvação, sou salvo. E como tal devo viver. Por quê? Porque Ele me vestiu. Lembra da música? Me vestiu de... pôs azeite. E me deu um lugar do quê? Como é que é? Rápido. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Vamos? De novo? Me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Ei! Você está entendendo? Ele me tira a vergonha, me põe veste nova, põe óleo na cabeça, me põe um lugar na mesa. E você continua assim? Você não está entendendo? Lembra do filho pródigo? Que o pai faz? O pai vai lá, Senhor, pequei. Ele nem ouve o que o filho está falando. Ele vai porque o perdão está sempre disposto antes do arrependimento. O perdão vem primeiro, irmão. E aí ele chega e fala assim, ele abraça o filho, ele coloca uma capa nova, ele põe anel no dedo e põe ele na mesa. Oh, meu Deus. Tem alguém vivo aqui que está entendendo o que o Espírito de Deus está falando? Será que você está entendendo para os outros ou você está entendendo para você?
Não é para você colocar para outro, não, é para você. Não é para você pensar, ai, se fulano tivesse aqui, não. Quando o Espírito trabalha, ele trabalha com você primeiro, não com os outros. Quando Davi, sai daí Davi, quando Isaías, ele tem a visão de Isaías 6, e ele tem a visão do Deus sentado no trono. Quando eu decido que Deus governa, que Ele está no trono, a primeira coisa que ele entende é, ai de mim que sou um homem pecador. Quando você parar de achar que os outros é pecador e entender que você é pecador, é porque você entendeu, que você viu Deus. Porque antes de eu apontar para alguém, eu aponto para mim primeiro. Ah, mas se fulano tivesse aqui, mas se Beltrano, mas essa palavra está para Beltrano, está errado. É comigo que Deus está falando. Meu Deus, me ajuda, Jesus. Deus, nos textos que lemos, Ele tira a culpa, Ele limpa do pecado, Ele remove a condenação, Ele muda o caráter, a mente e libera poder sobre as nossas vidas. Agora eu quero falar com você rapidamente sobre outra veste. Qual que é? A veste da transformação. Porque, ei, tem muita gente aqui que foi salva, eu não duvido que foi salvo, mas não foi transformado ainda. Porque aí esse processo não é mais um processo só Deus, esse processo é Deus e você. Repete comigo, eu e Deus. O que é, pastor? O processo da transformação é eu e Deus. Por quê? Lá em Romanos 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Olha que interessante, o verbo ali, ele está sendo julgado no que? No imperativo presente, transformai-vos. O que é? É uma ordem que eu tenho que fazer na primeira pessoa. Sou eu, é para mim. Transformai-vos, ele está dizendo, é vocês que têm que fazer isso. Não é uma obra só do Espírito, é uma obra que eu decido. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ali, arrependimento transformação de mente é metanoia. Porque o arrependimento, meu irmão, não é o que muita gente confunde. O que, pastor? Confunde com remorso, obrigado. Sabe quando a pessoa erra e fala, nossa, errei, devia ter feito isso. Nossa, tu tem que parar com isso. Se sente um nojo, porque o diabo vem acusar, nossa. Mas depois que passa, e logo vai passar, até Satanás para de acusar, para te manter cativo de novo, e vai falar, não, já passou, vai de novo, é gostoso. E aí você faz de novo, aí você fala, nossa, puxa vida, não devia ter feito, meu Deus. E aí você vai e faz de novo, aí você fala, nossa. Aí chega uma hora que a tua mente cauteriza, que você para de falar nossa, porque você fala assim, não, eu vou continuar fazendo mesmo, então eu vou parar de ser hipócrita. Aí é o endurecimento do coração, porque aí já não é mais pecado, aí está virando iniquidade. O que é? Pecado sistemático, sei que está errado, mas continuo fazendo. Aí você saiu de um nível de pecado e foi para outro, qual que é? O pior, iniquidade. Iniquidade o que é? Eu sei que é, mas decidi não parar. Eu sei que é, mas não quero parar. Aí é consciente, aí já é iniquidade, é decidir continuar fazendo o que eu sei que está errado. Está aqui comigo, amém? Agora preste atenção, e renovai-vos e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia, mudança de mente. Eu preciso de começar a mudar o meu pensamento. Sabe por quê? Quem aqui quer mudança de comportamento, de ação? Levanta a mão, por favor. Eu estou com a mão levantada porque eu quero. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor, o que eu preciso para alcançar isso? Começa a mudar pensamento. Porque pensamento gera fala, fala gera comportamento, comportamento gera consequência. O que você precisa de mudar então? Pensamento.
Agora, o que te alimenta pensamento? O que você escolhe ver, ouvir e falar. O que alimenta teu pensamento? O que você vê, o que você ouve. Ambiente onde você está. Por que a Bíblia diz assim? Salmos capítulo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será plantado como árvore junto ao ribeiro das águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Porque não são assim os ímpios, mas são como a folha que o vento leva embora. Ei, olha para mim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Vou repetir de novo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. A palavra bem-aventurado ali é feliz ele, ou feliz aquele, ou feliz aquela. Bem-aventurado significa feliz é. Então a pergunta é, qual roda que você anda? Roda fala de ambiente, com quem eu ando, quem eu escuto. Qual mesa? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Você está andando com quem? Qual mesa que você senta? Quem que você ouve? Qual mesa que você desfruta? Porque, irmão, posso falar para você, tem um monte de mesa aqui que é Satanás. Pastor, daqui? Lá de fora? Não, daqui. Tem um monte de mesa de crente que vira mesa de Satanás. Que é lugar onde fica falando mal dos outros, que fica apontando pecado, que não consegue enxergar os seus erros, mas enxerga erro de todo mundo. Ei, você sabe por que tem muito filho que não quer frequentar mais igreja? Porque vê pai e mãe passando anos falando mal de pastor, falando mal do bispo, falando mal de líder, e depois quer que os filhos vão para a igreja. Deus está falando hoje, pastor Ezequiel. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Meu irmão, quem que te aconselha? Olha para mim, por favor, me vendo, amém? Magrinho, né, irmão? Só para distensionar um pouquinho. Olha aqui para mim. Me entenda o que eu vou dizer? Porque nós vamos ter que descobrir uma verdade aqui. Eu não entendo o crente que diz que tem amigo que não é crente. Meu melhor amigo é um não cristão. Se não é um não cristão, então me faça entender, por favor. Se você é um crente de verdade, porque ele ainda não se tornou cristão. E na sua mesa, quem direciona o quê? Porque cada um fala daquilo que vive. E um não cristão, apesar que tem um monte de cristão aí que é muito mais exemplo que crente, mas um não cristão, ele não vai ter os mesmos princípios. Você tem amiga, Júlia, não cristã? Nós não vamos falar o nome de ninguém, mas provavelmente hoje na juventude, a maioria da juventude tem relação sexual com outro, não tem? Você tem amigas que tem, não tem? E aí, você como uma mulher de Deus, como é que você vai se posicionar? Não precisa falar? Aí a sua amiga tá, você vai falar o quê? Não, amiga, fazer o quê? Vai? Ou não vai tocar no assunto? Porque se você tocar no assunto, vai chegar uma hora que a mesa vai ficar meio esquisita, não vai, Lisa? Porque a Bíblia diz, Maurício, lá em Amós, que não pode andar dois juntos se não estiverem em... Não sou eu que diz, Isabela, quem é que diz? Eu não consigo andar com pessoas, Helena, que eu não concordo. Então, eu não consigo entender isso, porque uma, ou a pessoa que se diz crente não é crente nada, ou a pessoa que se diz não crente não é não crente nada, ou quem está influenciando quem. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que hoje os cristãos não estão a fim de pagar um preço de um princípio estabelecido. É mais fácil os crentes de hoje se adequar ao que as pessoas de fora estão dizendo, para não desagradar. Meu irmão, quanta coisa errada que você aceita para não desagradar os outros. Ah, pastor, não, mas então, irmão, posso falar uma coisa?
eu aprendi uma coisa: princípio a gente se vive e ele estabelece o bem de Deus na nossa vida, ou o princípio a gente quebra e ele quebra a gente. Só tem duas formas de se lidar com o princípio bíblico. O princípio bíblico, ou você se coloca debaixo dele, ele se estabelece e você recebe o bem de Deus, ou você quebra ele e é quebrado junto. Ponto. É escolha, irmão. Ah, pastor, mas eu não vou desagradar minha mãe. Mas Deus disse, é melhor, importa mais agradar a mim do que mãe e pai. Ô louco, pastor, você está ensinando? Não estou ensinando não. Mas quando se trata de princípio, meu irmão, eu preciso decidir quem eu quero agradar. Vocês acreditam que eu ouvi esses dias que tinha um pai, dois pais, né? Um marido e uma mulher? Tem que ser muito explicado hoje. Que eles estavam reformando o quarto, porque o bonitão do filho falou que se eles não deixassem ele levar a namorada para dormir com eles, ele ia ficar para os motel da vida. Aí a mãe falou: não, é muito perigoso, vamos arrumar o quarto para ele vir aqui. Não, mas eu não estou falando de quem é crente, de quem é não crente, eu estou falando de quem diz que vem para a igreja, que ama Jesus. Vai amar Jesus assim, não sei na onde. Então tem alguma coisa errada, concorda, pastora Lisa? Alô? Agora essa veste para transformação, pastor Ezequiel, você está aqui comigo mesmo, amém? Aqui Deus não veste sozinho, aqui Deus libera a veste e você veste por consciência. Efésios capítulo 4, versículo 24, coloca aí para mim, por favor. E vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. E vos revestirdes, é uma ação minha. Eu tomo a decisão, Robson. Ei, olhe para mim. Evangelho não é passivo, irmão, é ativo. O evangelho é eu fico. Que tem gente, meu irmão, que vem na igreja, que tem gente que eu percebo que até tem gente que fica assim, ó. Tipo assim, vem. Esse dia eu fui num culto que eu fiquei até meio escandalizado. A pessoa está parecendo um He-Man. Jesus, eu não cheguei nesse ponto ainda não. E aí a pessoa vem para receber algo de Deus e aí libera o altar. Deus está trabalhando aqui no altar. Aí o que ela faz? Fica aí no fundo, ou aqui na frente. Eu acho incrível, meu irmão, eu acho incrível quando libera o altar, a não ser que for para salvação, meu irmão, eu estou em todos. Quem quer ser tocado por Deus? Eu estou lá. Quem quer receber mais de Deus? Eu estou lá. Mas não sei, né? Tem uns irmãos que parecem que são meio polidos, assim, não, esse negócio não é para mim não, eu já estou em outro nível, passei para lá, não, deixa, pá. O pastor dando indireta. Indireta não, é direta mesmo. Aí deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção. E vos revestides, não, deixa lá no texto. E vos revestides do novo homem, hein, irmão? O novo homem é eu que preciso de colocar essa veste, pastor Agi. Do novo homem, que significa, Maurício, que amanhã, presta atenção, Jéssica, ou depois, aqui, a hora que você ouvir isso, vai chegar lá e você vai ser testada. Vai ser testada no quê? No velho homem, na prática do velho homem, na prática do novo homem. A Bíblia está dizendo, agora você precisa de revestir do novo homem, da prática do novo homem, da mentalidade do novo homem, do comportamento de novo homem. Então toma uma decisão, se reveste desse novo homem, porque você já nasceu de novo. Bora mais texto para te ajudar a entender isso? Vai lá, continua aí vamos ler o 22 desse mesmo texto. Quanto à antiga maneira de viver, quanto a tem gente aqui que não tem mais antiga, meu irmão, o negócio só mudou de lugar, mas continua do mesmo jeito. Olha lá, ó, quanto
a antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despides do velho homem. Você percebe que aí Paulo está falando, e a linguagem não é mais Deus que faz, mas eu que tomo a decisão. Sim ou não? Você está sentindo aí a interpretação do texto, está correto? Não é só Deus que faz isso, ele coloca a veste em mim, mas ao mesmo tempo que ele coloca a veste em mim, ele fala, agora você se veste dela também. Primeiro ele fala assim, ô João Pedro, tem que ter uma vida antiga na nossa vida. E aí eu quero falar, já que eu falei com meu filho aqui, eu quero falar com os filhos de crente. Escute uma coisa, sabe aquele ditado, filho de peixe, peixinho é? Quem já ouviu? Ó, filho de crente, crentinho não é não. Tem que tomar uma decisão, tem que ter uma experiência, tem que nascer de novo. E sabe qual é o problema dos nossos filhos aqui? Ó, eles nasceram no ambiente. Maurício, Lisa, eles nasceram no ambiente. Jéssica, eles nasceram no ambiente. Eles aprenderam a falar dentro da igreja. Eles lidam com ceia desde quando eles não tinham entendimento. E é muito fácil eles viver uma vida longe de Deus, achando que tem uma experiência com Deus, porque eles praticam as coisas que todo crente pratica. E aí eles podem estar longe de Deus, e a gente está enganado que eles estão perto de Deus, e eles não estão perto de Deus. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a praticar as coisas que o novo cristão faz. E aí é muito difícil, Gabi, você está criando seu filho. E a maioria de nós, porque eu também venho dessa experiência, Maurício, você quando nasceu de novo, você era um perdido fora do Senhor, né? Eu também, pode ficar tranquilo. Mas você não frequentava a igreja, mas quando você se converteu, você e a Lisa fala para mim, se não é Deus, ela nem aqui estava, né, Lisa? Ela já falou isso para mim, glória a Deus, que se Deus tinha um controle, né, Lisa? Meu misericórdia, fico pensando o que virava. Você também, Gi, eu te conheço, dos Montana da vida. Aí deixa eu te falar uma coisa, mas Maurício, se eu falar para você, você sabe exatamente o dia que Jesus entrou na tua vida e que foi transformado. Você também, Lisa. Você não tem ou não tem? Agora se eu perguntar para a Júlia, ela não sabe. Se eu perguntar para a Jéssica, ela não sabe. A maioria, se eu perguntar para o João, ela não sabe. Se eu perguntar para a Isabela, ela não sabe. Se eu perguntar para a Marli, ela não sabe. Se eu perguntar para a Helena, ela não sabe. Se eu perguntar para Ezequiel, ele não sabe. Não é mesmo, Ezequiel? Sabe por quê? Porque eu não sei explicar, mas muitas vezes, nós que viemos desse ambiente, parece que a gente não tem um dia marcado. Lembra o tempo, eu lembro que a minha conversão foi em 97, 98, que eu comecei, Rose, a tomar decisões, a decidir, e eu percebi que eu comecei a não desejar mais aquilo que é errado. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu era líder da juventude da minha igreja, fazia acampamento e estava em prostíbulo. Eu passava a noite virado, no outro dia eu estava fazendo acampamento. Eu ia encher a cara e ficar com mulheres, depois eu estava lá dirigindo o culto, cantão. Por isso eu sei, filho de crente, que é possível fazer um monte de coisa e estar aqui hoje de manhã com essa cara de santo. Porque eu passei por aí. Só que não deixa de ser um caminho de morte, pior ainda, a gente fica anestesiado achando que está tudo certo. É por isso que eu disse, pais, nós precisamos de um outro lugar. Se falar para o Leonardo, quando o Leonardo se converteu, ele sabe que isso era um demônio na vida, hoje é um homem santo. Não era o demônio que estava no Leonardo estava no demônio. Estou mentindo, não? Não. Agora deixa eu te dizer, preste atenção, olha o que o texto diz, quanto à antiga maneira de viver, tem que ter uma antiga. Eu era cego, agora tem que ter um era na nossa vida, pelo amor de Deus. Eu era. Tem que ter um era, Renata. Você tem um era, Renata. Sabe, irmãos, aquele antigo hino, mas é uma verdade? Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador.
foi? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ei, eu preciso de um dia que eu vou olhar para a cruz e os meus olhos vão se abrir e dizer como eu era cego, eu andava em trevas, eu andava em pecado, mas Ele me salvou, Ele me curou, colocou vestes em mim e hoje eu sou livre. Eu era, não sou mais. E isso é para todo mundo que está aqui. Ei, irmão, evangelho não se trata de frequentar uma comunidade cristã. Ei, irmão, irmã, evangelho não melhora. Eu estou lá para melhorar, não. Ou ele transforma, mas primeiro ele te mata. Não tem vida nova sem morte. Não tem novo nascimento sem morte. Pastor, eu quero continuar com a minha vida. Deus não, Ele não faz esse acordo. Ei, você quer continuar? Não tem acordo. Eu quero continuar do jeito que eu estou. Não tem acordo, irmão. Você não vai sair do lugar. Não tem acordo com Deus. Ou você se entrega. Senhor, me mata, eu quero morrer. Para nascer alguém, uma pessoa nova. Segunda Coríntios 5,17, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em nós, há de terminar. 1 Timóteo 1,15, digno essa palavra de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, da qual eu sou o principal. Show. Você está entendendo, sim ou não? Coloca aí para mim, por favor. Carta de Colossenses, Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. Entendeu? Entendeu o que o Paulo está falando? Para aí, você está mentindo por quê, cara? Você não entendeu ainda. Você está de roupa nova, você tem uma outra identidade, você tem que parar com a mentira. Então não mintais mais, por quê? Porque você não é mais aquele mentiroso. Está entendendo ou não? Não mintais, não faz isso não. Eu preciso, meu irmão, de buscar essa identidade, eu preciso de buscar essa realidade, eu preciso de buscar essa verdade em Deus. Ela não é feita passivamente, é algo que Deus e o homem constroem junto. Porque, meu irmão, ei, olha para mim, eu não vou conseguir pregar hoje, eu vou encerrar, eu só ia passar, por isso que eu fiquei falando, não sei porque eu estou demorando, eu só ia passar por essas duas e eu queria desembocar no revestimento. Porque eu queria ver esse trem virado de ponta cabeça, mas vai ficar para domingo que vem. Mas deixa eu te falar uma coisa, presta atenção no que eu vou te dizer. Ei, existe, você é um homem e uma mulher. Como é que eu vou dizer isso daí? Eu vou usando um filme da Marvel. Quem assistiu o quê? Filme da Marvel? Aquela... Como que é o último mesmo? Quem? Os Vingadores, mas qual que é a última filme? Ultimato. É o último. Para mim é uma cena extraordinária, uma cena assim que fala assim, nossa, você endoida. A hora que o Thanos está batendo em todo mundo lá, ele está dando um pau no Thor. Dá dó do Thor. Mas de repente, meu irmão, o martelo do Thor, ele vem para a mão de quem?
Capitão América, pum, tuf. Meu irmão, você endoida quando aquilo chega, né? Porque tipo assim, quem que poderia carregar o martelo do Thor? Só o Thor que era digno. E de repente, quem que está com o martelo do Thor? Capitão América, o negócio é escudo dele, mas depois ele tum, vem, até o Thanos regala os olhos. E aí o Thanos leva, meu irmão, um pau aquela hora. Ele não sabe nem de onde que vem tanta pancada. Agora olha para mim. Existe um poder escondido dentro de você que você não entendeu ainda. Satanás faz de tudo para te manter longe e sem conhecimento dessa realidade. Porque ninguém sabia que o Capitão América podia chamar o martelo do Thor. Satanás faz de tudo para você não viver a plenitude de Deus. Pastor, mas é algo que eu tenho que conquistar? Não, é algo que você tem que acreditar e receber. Eu não sei de onde saiu da história do Capitão América, ele podia chamar o martelo, mas ele chamou. Porque ele precisava daquilo. Espero que você não se escandalize com Vingadores e tal. Ei, tem um poder sobrenatural dentro de você. Muitas vezes as pessoas ficam olhando, não, é o bispo, é o pastor, é a pastora, é o ungido, é o apóstolo, é o fulano de tal. Não. A Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre vós, sobre toda a carne. Você é carne, irmão? Você é carne, irmão? Carne significa humano. Você é humano? Ou tem algum androide com nós aqui? Alguém? Sei lá, né, irmão? Do jeito que está hoje. Ei, e derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visão, os jovens sonharão, e meu irmão, o negócio vai virar de ponta cabeça. Você sabia, Laís, que você pode tocar numa pessoa e orar para ela ser curada e a doença tem que obedecer? Você sabia, Isabela, que não importa o tamanho do demônio, quando ele te vê, se você repreender, ele tem que ir embora? Sabia disso, não? Você sabia, meu irmão, que aonde você chegar o inferno tem que bater em retirada? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabia, meu irmão, que o único poder nessa terra que Satanás e seus anjos e todo mundo que está junto com ele teme é a igreja? Você sabia que a resposta para a humanidade é a igreja, não é político? Não é o Trump que vai salvar o mundo, não é o Bolsonaro se for solto, não, meu irmão, é a igreja, homens e mulheres, você que está sentado aqui, que tem o Espírito Santo de Deus, que foi salvo, transformado, regenerado, limpo, é Deus conta contigo, ei meu irmão, é eu e você, é nós na fita. Agora qual que é o problema? Preste atenção, é uma ação ativa, coloca lá para mim o texto de novo. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. Ei, essa veste de homem pecador tem que ter tirado, você tem que ter jogado ela fora. O problema é que vira mexe, a gente vai lá pegar ela de novo. Eu não consigo libertar do álcool, da cervejinha, da maconha. Ei, a Bíblia diz assim, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Não tem problema com a Bíblia, tem que ser comigo. Se essa verdade não te libertou, ou ela não é verdade, ou você não conheceu a verdade. Porque a verdade que não liberta não é verdade. De vez em quando a gente precisa de ser confrontado com isso daqui. Se a Bíblia diz que a verdade me liberta, por que eu não estou liberto ainda? Mas não esqueça, tem uma ação minha. Tem certas coisas na vida da gente, irmão, a Bíblia diz assim, que o Hebreus vai falar sobre isso, que nós não, está ali, meu irmão, do 1 até o Hebreus vai falar assim,
Sabe por que vocês não estão vencendo o pecado? Porque vocês não têm lutado até a morte. Acha para mim, por favor. Está em Hebreus, procura aí, alguém me ajuda. Não venceste o pecado porque não tem lutado até a morte. Ora, na guerra contra o pecado, o quê? Na quê? Sabe como é que você está querendo vencer o pecado, meu irmão? Se vestindo, perfumando e dizendo: olá, pecado. Não estou afim, mas se você tiver. Você acha que você vai vencer, irmão? Na guerra é o quê? Faca na caveira contra o pecado. Na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio. Vixe, ainda bem que está escrito, não é eu que estou falando. Sabe por que você não tem vencido? Você não tem suado até suar sangue, até verter sangue, até morrer para o pecado. Sabe por quê, meu irmão? Se você, eu não esqueço do apóstolo Luiz Hermínio. Ele era viciado em cocaína. Jesus tinha salvado ele, mas virava e mexia, ele dava uns perdidos. Sabe o que é isso? Ele conta isso no testemunho dele, mas ele contou isso para mim sentado na mesa. Ele falou que tinha época que ele estava tão necessitando da droga, que ele combinou com a Iraci. Sabe o que ele fazia? Ô meu irmão, estou falando de umas maiores referências nacional hoje, querido, de homem de Deus, está andando no mundo, pregando o evangelho, e era um viciado em cocaína, ladrão, traficante. Ei, preste atenção. Depois dele ter tido um encontro com Jesus, ele ia dormir, eles na janela, eles pregaram madeira, para ele não tirar. E sabe o que a esposa fazia? Ela dormia de short jeans e colocava a chave, trancava a porta e colocava a chave dentro do bolso, e os dois iam dormir. Ele acordava, e ele começava a chorar, e começava a gritar: pelo amor de Deus, me tira daqui, eu preciso de usar. E ela não, e ela ficava lá, e ele chorava, e ele clamava, e ele urrava. Diz que um dia ele estava tentando tirar a madeira na unha. Sabe o que é isso? Na guerra contra o pecado, você não venceu porque você não foi até o sangue. Não vem culpar Deus, não. Não vem falar que Ele não fez a obra ou que Ele é fraco, porque o que compete a mim eu tenho que fazer. Você quer parar de pecar, mas continua frequentando o mesmo ambiente, continua com os mesmos amigos, continua no mesmo horário. Você quer o quê? Como é que você vai parar? Do que você está dizendo? Não esqueça do testemunho do pastor Anzolim, quando lá no Carandiru, não sei qual cadeia que ele estava, ele foi numa monte, foi nas par dela, ele estava lá, que Deus falou com ele: senhor é comigo, por favor, fala comigo. E aí Deus falou com ele, ele parou de usar. De repente, a hora que abriu a cela, para ir para o pátio assim, ele começou a atravessar, e ele estava indo lá na cela do traficante. Ele ouviu o Espírito Santo falar assim: ó, desse jeito eu não tenho chance. Pastor Anzolim conta isso. Ele estava indo lá buscar droga, ele falou: desse jeito eu não tenho chance, porque se você quiser ir, eu não vou te impedir de ir, eu sei que precisa dar o passo para trás, cara. Ei, irmão, o Espírito Santo não toma ninguém possesso. Sabe essa história que você ouve falar: o Espírito Santo me tomou, nem vi que eu fiz? Mentira. Eu posso resistir ele. O pastor Anzolim teve que tomar uma decisão naquele dia: ou ele se revestia do velho homem, do novo homem, ou ele deixava o velho homem conduzir ele à cela da droga. Você não está vencendo porque você não está guerreando e não está se esforçando. Tem certos pecados da nossa vida que a gente não confronta, a gente corre. Melhor jeito de vencer pecado não é testando ele, é correndo dele. Se você sabe, meu irmão, que você está com uma vista impura, sai do Instagram. Se você tem se alimentado da lascívia, da pornografia que tem lá, sai. Não dou conta, corre. José correu da mulher de Potifar.
Se você não sabe lidar com dinheiro, corre dele. Se você não sabe guardar a língua, para de falar com os outros, faz voto de boca fechada. O que é isso, pastor? Se revestir do novo homem. Vou me revestir do novo homem. E quando eu me revisto do novo homem, eu me dispo do velho homem. Alô? Eu estou te dando a receita, meu irmão, de uma vida de vitória. E posso te falar uma coisa? Sabe por que você não viveu ainda muitas promessas? Cara, eu ouvi algo ontem extraordinário. O que foi? Tem muita gente, e eu vou falar de mim. Eu estou falando, eu vesti essa carapuça. Tem muitas coisas que nós não vivemos em Deus ainda, não porque não é o tempo. É porque cada nível de jurisdição que a gente muda, tudo que Deus nos entrega para realizar, vem autoridade junto. Junto com a autoridade, entenda uma coisa, toda autoridade ela vem com responsabilidade. Repete comigo, toda autoridade demanda responsabilidade. Agora deixa eu lhe dizer algo. Tem muita coisa que você está vivendo, meu irmão, não é nem porque você não foi ungido. Não é nem porque você precisa de maior capacitação. Você só precisa de vencer os pecados. Você só precisa de vencer essa vida que você não está conseguindo vencer. Por quê? Porque se Deus te der essa nova jurisdição, ou até mesmo essa unção, essa capacitação que você está pedindo, junto com ela vai vir outras lutas. Lutas mais aguerridas e lutas mais pesadas do que essa que você não está vencendo. Agora, se você não está vencendo essa, como que Deus vai te colocar num outro nível? Alô? Então não tem a ver com Deus, tem a ver com a minha resposta. Ah, a promessa não chega. A promessa não chega ou você não está se adequando para viver a promessa? Não é que você está na fila parado, é porque você não vence. E é algo que você precisa de vencer. Se você não está lidando com essa responsabilidade, como que Deus vai colocar mais? Se você não dá uma resposta de fé para aquilo que Deus espera, irmão, nós estamos vivendo um ambiente de plena expansão, sim ou não? Você vai me achar louco, eu já disse isso faz uns 2 domingos atrás. Para mim, essa igreja aqui está pequena. Amém. Você vai falar assim, pastor, para de palhaçada, olha o tanto de cadeira que tem vazia aí, homem, deixa, menos. Não, para mim está pequena. Por que está pequena? Está pequena por causa da promessa. Lembra que eu disse que nós vamos ser a maior igreja em número dessa igreja, sim ou não? Dessa cidade, sim ou não? Você acredita nisso? Amém. Eu acredito e nós vamos viver. Amém. Agora, para ser a maior igreja da cidade, esse templo comporta, Maurício? Não, então está pequeno. Comporta, Lena? Não, então está pequeno. Porque esse lugar não comporta a promessa. Pastor, então significa que você vai lá alugar? Não, significa de que eu estou gerando. Significa que eu vejo aquilo que a promessa diz. Agora, deixa eu falar, nós estamos em online, né? E de repente um pessoal de uma outra igreja, que eu sei que um pessoal de outra igreja vai nos assistir, fala assim, nossa, olha lá que coisa, quer ser a maior igreja do Bilhão? Meu irmão, vamos junto, fala aí também. Vamos, pensou se toda a igreja, o pastor Zecão falar assim, nós vamos ser a maior, melhor igreja, que mais influencia, que mais trabalha, que mais serve, porque maior não é em número, irmão, é maior em responsabilidade, maior em resposta, maior em pregação, maior em um monte de coisa. É nisso que eu estou falando. Maior em buscar os perdidos, maior em entrega, maior em oração, maior em adoração, maior em renúncia. Está pensando o quê? Agora você imagina se toda, porque para mim, eu entendo que essa é uma promessa de Deus para toda a igreja, sim ou não, pastor Nato? Quando Deus olha para a cidade de Limeira, pastor, Ele vê Sal e Luz só? Ele vê a Assembleia de Deus só? Ele vê Filadélfia só?
Ele vê a família crescer só? Não, ele vê a igreja dele, sim ou não? E ele fechou monopólio com alguém? Ele também vê aquela igrejinha do bairro que tem 10, 15 pessoas, porque para ele vê o quê? A igreja. Agora, meu irmão, a promessa de ganhar a cidade é para sal e luz? Só? Agora, nós abraçamos essa promessa, nós queremos. Porque se todo mundo abraçar a promessa, Deus tem monopólio com algum filho? Ele vai entregar para quem quiser, para quem acreditar. Agora, deixa eu te dizer, presta atenção. Fica tranquilo que eu vou encerrar esse raciocínio e vou te mandar embora. Agora, se você, meu irmão, que é chamado, que faz parte desse tempo que nós estamos vivendo, aí eu vou falar desde liderança até você que é um membro aqui na igreja. Se você não se adequar, Deus vai entregar mais responsabilidade. Se você não dá uma resposta, Deus vai falar assim, não, vou pegar você. Então, não é uma falta de incoerência. E aí, sabe qual que a gente pode correr, qual o risco de falar assim, estou ficando para trás. Estão me deixando. Não. Não é nada disso. Você está respondendo? Está tendo oração 5 horas da manhã aqui todo dia. Será que é só 4 e 5 que pode vir mesmo? Todo dia está tendo. Você não pode vir um dia na semana? Mas eu sou profeta. E não está profetizando por quê? Porque você quer um microfone para profetizar? Quantas vezes no culto aqui? Deus nunca tem uma palavra para você ir lá orar por alguém? Não, é que você quer o microfone, você quer a plataforma, você não quer o altar. Porque o altar, todos nós somos um. Agora o microfone aqui é meio restrito mesmo, irmão. A não ser que Deus direcione. Quantos Moisés teve, pastor Ezequiel? Quantos Josué teve? Alô? Agora, quantas pessoas tem na sua volta para você ser tremendamente usado pelo Senhor? Para o Senhor falar assim, vou te pegar e vou te levar para um outro lugar. Amém. Fica de pé, eu quero orar com você. Nós vamos ficar nesses 2 vestes hoje. Domingo que vem eu vou falar só do revestimento. Versículo 2 Coríntios 3:18 diz assim, transformados de glória em glória. Por favor, coloca aí para mim. Segunda Coríntios. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. É uma transformação crescente, repete comigo assim, uma transformação crescente. Ela tem um início, mas ela não para. O problema é que você parou. Ei, salvação é só o começo. Sabe aquele dia que você veio chorando? Tem gente que põe em dúvida aquele dia que o Espírito de Deus tocou na sua vida, que você quebrantou, que em lágrimas você veio para o altar e entregou sua vida a Jesus, e depois você fala assim, não aconteceu nada não, meu irmão, não é que não aconteceu nada, você não está respondendo. É uma glória crescente, querido. Fecha teus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por essa manhã, pela tua palavra liberada nos nossos corações. Que meus irmãos possam ir, papai querido, debaixo dessa unção poderosa que está aqui essa manhã. Eu sei que o Senhor está regimentando um grande exército de homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Eu te louvo, Deus, porque eu sei que tem pessoas agora dando uma resposta, Pai.
Eu sei que tem pessoas aqui se posicionando diante do Senhor. Não, tem espaço e tem lugar para todo mundo dentro da tua obra, papai querido. Aqueles que estão parados, faça eles andar. Primeiro, os que estão mortos, faz viver. Os que estão parados, faz andar. Os que estão andando, faz correr. E os que estão correndo, faz voar. Mas eu sei que tem uma unção nessa manhã que vai mudar corações. Agora é você e Deus, meu irmão. Vou te dar 2 minutos para você orar. Você e Deus. Não, eu não vou te chamar hoje aqui à frente. Eu vou ser o altar. Transforma o lugar onde você está no altar de Deus aí. Eu vou te dar 2 minutos. Todo mundo tem que dar uma resposta hoje. Todo mundo tem que dar uma resposta hoje. Ah, pastor, mas eu estou correndo. Deus espera que você voe. Ah, eu estou andando. Deus espera que você corre. Pastor, eu estava longe. Deus vai te salvar hoje. Não, tem gente que não é para ficar aqui não. O que Deus te entregou é muito grande, é muito precioso para você não derramar em outras vidas. O que Deus te deu é para libertar nações. Mas toda nação começa com uma família. O que Deus te deu é para romper fronteiras. Cada osso no seu osso. Continua orando, eu não vou orar por você, eu só vou te despedir. Se depois de tudo isso você não tem uma oração, não é eu que vou orar por você. Eu vou te despedir. Se alguém quiser continuar aqui, o louvor vai segurar essa adoração. E nós, pastores, vamos estar aqui para orar por você, caso você precise. Se tiver alguém aqui que está com uma enfermidade, com uma dor, eu quero orar por você. Você vai embora sem essa dor hoje. Eu tive uma informação no espírito que um bebê mexeu no ventre. Bebê no ventre fala de conexão. Quando Isabel ela encontra Maria, o bebê mexe no ventre. Porque João Batista e Jesus tinham uma conexão. Entenda o que eu vou dizer. Tem alguns bebês aqui mexendo no ventre. O que foi liberado hoje mexeu demais contigo. Te conectou a um destino. É exatamente isso. O Senhor está conectando pessoas ao destino. Essa casa é uma casa de destino.
Essa casa é uma casa de destino. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, pela adoração, pelas orações e pelo teu povo. Recebe esse culto como incenso suave na tua presença, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção seja com você e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém.